Sabe aquele mistério sobre o que realmente acontece por trás das portas de uma loja maçônica? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num dos segredos mais bem guardados, o método super criterioso que eles usam para decidir quem pode ou não ser iniciado. A gente vai usar um documento que detalha esse processo para decodificar, passo a passo, como é que um candidato é avaliado. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente esta. Afinal, o que é preciso para ser iniciado? É para responder a isso que todo esse sistema de avaliação foi criado. Bom, e este aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o que é iniciação, depois a gente vê as qualificações que são exigidas, os 3 pilares que servem de base para a avaliação, uma lista de indicadores bem práticos e, por fim, qual é o grande propósito por trás dessa jornada toda. Então, para a gente responder àquela pergunta principal, a gente tem que começar do começo, né? E isso nos leva à nossa primeira parte, o que é, afinal de contas, a iniciação. E como a gente vai ver, é bem mais do que só uma cerimônia. Olha só a definição que a fonte nos dá. A introdução cerimonial de um candidato qualificado numa nova esfera de experiência e conhecimento. Não é como entrar numa sala nova. É mais como ganhar um sentido novo. De repente, o mundo passa a ser visto de um jeito totalmente diferente. Por isso que as palavras-chave aqui são qualificado, porque nem todo mundo está pronto para essa mudança, e nova esfera, que aponta para uma transformação de verdade e não só para receber um monte de informação. Mas para essa, digamos, mágica acontecer, o documento diz que tem 2 condições que são inegociáveis. Primeiro, a organização tem que ser um canal de verdade para uma sabedoria antiga, uma tradição que não foi interrompida. E segundo, o candidato tem que ter aquela faísca. A pessoa já precisa ter dentro dela uma qualificação iniciática, um potencial ali só esperando para se despertar. E o mais interessante aqui é essa citação do Hagon, um maçom lá do século XIX. Ele já alertava que muitos rituais fizeram maçons, mas não fazem iniciados. Isso aqui mostra perfeitamente a diferença brutal entre só entrar para um grupo e passar por uma transformação interna de verdade. Essa ideia de que nem todo mundo que passa pelo ritual se torna um iniciado de fato, bom, isso nos leva direto ao nosso próximo ponto. Se o objetivo é uma transformação profunda, então é como na alquimia, né? Você precisa começar com o ingrediente certo. Isso quer dizer encontrar a matéria-prima ideal. Vamos ver então como eles identificam as qualificações do candidato. E como é que se avalia esse potencial, essa tal de matéria-prima? Não é no achismo, não. O método é bem claro e se baseia no que a fonte chama de os 3 pilares da aptidão. Vamos dar uma olhada neles. O critério de avaliação, então, se divide em 3 grandes áreas. A primeira é para ver se a pessoa concorda com os princípios maçônicos. A segunda analisa o caráter, ou seja, a integridade, se a pessoa é consistente. E a terceira, que talvez seja mais abstrata, busca a tal da aptidão iniciática, que é descrita como um jeito, uma predisposição natural para essa jornada espiritual. Para deixar bem clara a diferença entre esses pilares, a fonte usa uma analogia com a música que é simplesmente perfeita. Pensa assim, uma pessoa pode saber toda a teoria musical, a partitura, esses são os princípios. Ela pode praticar com muita disciplina e esforço, esse é o caráter. Mas para tocar com qualidade, com alma, precisa ter o jeito, o dom. Essa é a aptidão iniciática. Sem ela, o resultado pode até ser tecnicamente correto, mas fica sem vida. Agora que a gente já entendeu os 3 pilares, vamos para a parte prática. Como é que se enxerga essas qualidades em alguém? Não existe um teste de aptidão iniciática. Em vez disso, o método usa uma série de indicadores, como se fossem pistas num trabalho de detetive. Então chegamos na lista de indicadores, e é aqui que o abstrato começa a ficar mais concreto. No caso dos princípios maçônicos, a análise foca muito na motivação. Por que essa pessoa quer entrar? É por um desejo real de se melhorar? Ela acredita num princípio criador? O objetivo dela é servir aos outros ou é se servir, tirar alguma vantagem? No fundo, a questão é, o que te trouxe aqui? A intenção é tudo. Já no pilar do caráter, o que se busca é consistência, é integridade. É como testar a qualidade de uma árvore, sabe? Ela fica firme mesmo com o vento forte. Ela respeita o seu espaço e o espaço das outras. Os valores que a pessoa diz ter, como lealdade e honestidade, aparecem nas atitudes dela. O que se procura é uma coerência total entre o que se fala e o que se faz. E aqui a gente chega nos indicadores da aptidão iniciática, que são os mais sutis e, quem sabe, os mais importantes. A fonte usa uma expressão muito poética, vagabundo espiritual, para descrever alguém que está numa busca, que sente que está faltando alguma coisa nas respostas prontas que o mundo oferece. É alguém com sede de elevação, que entende que um símbolo é só uma porta e não um destino final. E o mais importante, que percebe que essa jornada é de trabalho pessoal, não é para ficar só assistindo. Princípios, caráter, aptidão.
Depois de um processo de seleção tão rigoroso, a grande pergunta é: para quê? Para que tudo isso? Qual o objetivo final de uma jornada tão seletiva? Isso nos leva à nossa última e mais importante sessão: o propósito da jornada. O sucesso do processo não se mede com um diploma na parede, não. A medida é uma revolução por dentro. Os sinais de que a iniciação deu certo incluem um sentimento profundo de ter nascido de novo, uma conexão mais próxima com o sagrado, um jeito novo de olhar para o mistério da vida e da morte, e, por fim, um sentimento de fraternidade que se expande e abraça a humanidade inteira. E essa imagem aqui, ela captura perfeitamente a essência dessa jornada. Não é uma viagem horizontal, de ir para frente. É uma subida, uma ascensão vertical. É a passagem de um estado de consciência para outro muito maior. Uma subida para uma nova esfera de experiência e de compreensão, que é, no fim das contas, o grande objetivo de todo o trabalho iniciático. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Será que é possível aplicar um método, quase uma receita de bolo, para algo tão pessoal, tão transcendente quanto a jornada do espírito? O sistema que a gente viu sugere que sim, que para construir um templo interior que fique de pé, primeiro você precisa encontrar a pedra certa e qualificar essa pedra. Talvez a verdadeira questão não seja se um método funciona para o espírito, mas se o nosso espírito está pronto para o método. A resposta, bom, essa fica com cada um.